E aí, galera, Aline Reis na área, tudo bem com vocês? Deixa seu like, clica aí no sininho, ativa aí para se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, tá? Eu vou te seguir também, tá? Ajuda esse canal a chegar a mais pessoas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre nós mulheres, não morra em casa. O que você está querendo dizer com isso, Aline? O que há de errado em ser mãe? Muitas mulheres se perguntam isso. O que há de errado em ser mãe? O que há de errado ter prazer em cuidar da sua família? Por que uma mulher deveria se sentir culpada por gostar de proporcionar à família um lar tranquilo, sereno, arrumado? Por criar os filhos no temor do Senhor e por dedicar a Deus e a sua família. Tem muita gente que se pergunta isso, né? Os fariseus seculares de hoje que tentam justificar cada um com suas incoerências estigmatizam a mãe que se dedica ao lar. Dona de casa tornou-se um título pejorativo na visão da sociedade arrogante da nossa época. A maternidade só é aceita no contexto de uma vida mais abrangente e mais realizada, em que a mulher a compensa por meio de amantes de uma carreira de sucesso. Eu por muitas vezes perguntei para mim, por que eu vou sair do meu serviço, do meu trabalho, deixar de ser CLT e cuidar da minha casa? Muitas vezes eu também não quis aceitar isso. Deus declarou que odeia os que chamam o bem de mal e o mal de bem. Provavelmente ele odeia ainda mais os que pervertem o significado real da vida para justificar os próprios erros, dar vazão à própria ira ou se vingar daqueles que o feriram. A família de hoje é o útero em que está sendo formada a sociedade de amanhã. E os pais de hoje são aqueles que lançam as sementes do futuro. Hoje o Pablo falou sobre semente, né? Tudo tem a ver, meu povo, tudo tem a ver. Nada é por acaso. Eu acredito em cristoincidência e não em coincidência. Os pais da atualidade enfrentam um fluxo sociológico diferente. Sofrem pressões peculiares, ou seja, tem que dar satisfações das suas vidas para as pessoas. Não vivem suas próprias vidas. Pelejam contra mudanças na moralidade e lutam contra padrões culturais que há poucos anos não eram sequer mencionados. As condições econômicas estão fazendo do casal que trabalha fora a regra atual, o que nos obriga a modificar os conceitos relativos da vida familiar, tão importantes para a geração passada, agora sob novas e fortes pressões. Tanto homem quanto mulheres têm de aprender a desenvolver um equilíbrio entre trabalho e família. Por isso que muita gente nessa pandemia está surtando, né, meu povo? Porque não fica em casa cuidando da própria família. E Cristo deixou para nós que o nosso ministério, nosso bem maior, nosso pilar, nossa base é a nossa família. Famílias sendo desestruturadas porque não tem base. Muitos relacionamentos estão acabando agora nessa pandemia porque eles não aprenderam a conviver juntos. Deram muito mais valor ao trabalho, ao dinheiro, do que a base que é a família. Uma corda de piano precisa de tensão para chegar à afinação correta, mas quando a pressão é demais, ela se rompe. Isso acontece nas pessoas. Esse rompimento ocorre na forma de uma crise emocional, moral, familiar
econômica e espiritual que resulta nos divórcios, vícios e doenças. Quando você não dá vazão, não cuida do seu cônjuge, ele vai procurar na pornografia, ele vai procurar em outra pessoa aquilo que você não está dando para ele. Então, sua base, seu relacionamento tem que ser a sua casa. Se fortificar na casa, sua casa. Hoje, na mesa do café da manhã, na maioria dos lares, vêem-se fotos de crianças desaparecidas, sequestradas na caixa de leite. Não é uma maneira agradável de começar o dia. Os pais de hoje coletam as impressões digitais dos filhos, instalam câmeras para acompanhá-los, implantam radiosensores em seus dentes ou matriculam em cursos que lhe ensinem a estar atentos a estranhos e lidar com eles. Eu ensino meus filhos ao contrário, você tem que fazer perguntas. Ah, mas é uma pessoa estranha, faça perguntas. Pergunte, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, qual é o seu nome? Para coagir o estranho. A gente cresceu aprendendo errado, né? Que tem que ter medo do estranho. É o medo que tem que ter medo da gente, não nós dele. São inúmeras as histórias de terror envolvendo creches e instituições. O que tem deixado os pais ainda mais suscetíveis ao medo e à paranoia em relação aos filhos. A gente tem que criar nossos filhos para ser governantes dessa terra. E não para ficar com medo de tudo. Por isso que hoje é uma geração depressiva. Uma geração depressiva, ansiosa, que tem medo de tudo. As crianças são criadas numa atmosfera de terror, suspeitas e de desconfiança. Antigamente os esportes eram simplesmente esportes. Hoje tornam-se competições. Eu adorava brincar na rua, ficava até tarde brincando na rua, não tinha perigo, é porque era divertido, era legal. Hoje meu filho sai para brincar, meu filho tem 11 anos, o Flávio, ele sai para brincar na rua e ele volta frustrado porque perdeu um jogo. Olha isso, gente. A gente está ensinando errado. Hoje tornam-se competições. A pressão dos pais e da sociedade sobre os adolescentes e os jovens, tanto ao seu desempenho, excelência, superação, é uma novidade do nosso tempo. Por isso que a gente fala que hoje os nossos filhos são Nutella. Nutella não é raiz igual nós. Outrora, participar era o bastante. Ah, gente, como era linda a minha infância. Eu postei essa semana no meu grupo L4 para as pessoas do meu grupo fazerem 3 coisas, três tarefas. O que te fazia feliz quando você era criança e o que te faz feliz hoje? Gente, as respostas são absurdamente loucas. As pessoas, quando eram crianças, gostavam de ser crianças, gostavam de ser felizes, brincar. Todos que me responderam falaram a mesma coisa. Eu gostava de nadar no rio, eu gostava de brincar com os meus amigos na rua. Hoje as pessoas buscam a felicidade em bens materiais, totalmente deturpadas as coisas hoje, né, meu povo? Acorda, meu povo, acorda! Hoje, porém, é obrigatório vencer. E a gente aprende com o Pablo. Ou a gente nunca perde, ou ganha, ou aprende, né? Os vencedores são exaltados e os perdedores humilhados. Eu sempre fui muito pequena e eu não gostava de atividade física na minha escola, porque eu sempre perdia e sempre era humilhada e nunca era escolhida. Nunca eu era escolhida. Sempre me deixava de fora das atividades. Quando eu fazia, eu não gostava de fazer as atividades porque eu me sentia incapaz.
Hoje eu falo pro meu filho, quando você perder um jogo, cumprimente o vencedor. Olha isso que diferença. Se a gente tivesse conhecido esse Pablito antes, né, Pablito? Perder uma competição se tornou inadmissível. Inadmissível. E o perdedor deixa de ser respeitado. Ou seja, gera frustração. Frustração. Aí cresce aquela criança depressiva, com comportamentos errados, pensando que ninguém o ama. Meu povo, é difícil, viu? Já se foram os dias nos quais se ensinava que o importante era o jogo limpo. Ensinar as crianças a respeitar o direito dos outros está fora de moda. Fora de moda. Os discursos irados de atletas campeões na televisão têm sido para os nossos jovens referência de como competir. Olha como isso é forte. Por isso que eu não gosto de assistir televisão. Já não gostava antes de acompanhar o Pablo Marçal, mas agora eu gosto menos ainda. Ontem eu recebi uma notícia de um sobrinho, filho da minha irmã, 17 anos, está depressivo, não consegue sair do quarto com síndrome do pânico, porque assistiu na televisão que ele vai morrer, ele pôs na cabeça que ele vai morrer, por causa desse vírus que está agora. Se a gente olhar as estatísticas, a gripe mata mais do que esse vírus. Mas as pessoas estão totalmente focadas agora nisso. Alienados, essa é a palavra. Por causa da impunidade, mentir, trapacear e roubar tornaram condutas aceitáveis. Aceitáveis. E as pessoas acham que é normal, isso daí não é, né, gente? A gente sabe que não é normal. As crianças que ficam aos cuidados de babás durante o dia e que à noite e nos fins de semana têm de se ajustar ao estilo de vida dos pais podem ficar confusas por causa dos conflitos dos sistemas de valores das pessoas que são responsáveis por elas. As drogas são como os doces hoje em dia, disponíveis, agradáveis e fáceis de serem consumidas em excesso. A medicina pode censurar publicamente a cultura da droga. No entanto, os médicos têm ajudado a fortalecer, receitando enormes listas de remédios e incentivos do seu uso. Não deixa de ser droga, né? Os pais cujos filhos usam droga não estão lutando contra a carne e o sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Da mesma forma que os espíritos imundos estão por trás da pornografia, assim também as drogas e o terrorismo derivam da atividade demoníaca. Os pais precisam aprender a lidar com isso. A paternidade e a maternidade são habilidades aprendidas e cometer erros faz parte do aprendizado. Eu fui criada para não cometer erro. Hoje eu crio meu filho diferente, eu falo erre, porque quando você errar, você vai aprender com aquilo e não vai fazer mais. A gente é criado de outra forma, né? Que errar é ruim, que errar você é fraco. Tá tudo errado, meu povo, tudo errado. Felizmente recebemos a sabedoria que flui do amoroso coração do Pai, Jeová, para lidarmos com os nossos filhos. Por isso que eu falo, busque na palavra. Tá tudo lá, meu povo, tá tudo na Bíblia. Tudo na palavra. Leia a Bíblia para o seu filho. Tire um período para você falar com ele, para você ensinar. Conte uma história. Essa semana eu estava contando uma história para os meus filhos sobre o filho pródigo. Eu tenho um casal de filhos, eu usei os dois na história.
na narrativa da história. Eles compreendem. A minha filha tem 2 anos e o meu filho tem 11. O meu filho mais velho compreendeu facilmente, porque eu coloquei ele dentro daquela história, para ele entender, e ele viveu aquele momento. Ele ficou surpreso quando ele viu que a irmã dele, de 2 anos, tinha saído de casa e voltou para nossa casa. Essa foi a história que eu contei para ele. Falei, a sua irmã saiu de dentro de casa com toda a herança, com todo o dinheiro, gastou, fez o que ela queria fazer, só que ela voltou. E quando ela voltou, eu e seu pai recebemos ela de braços abertos, porque é isso que Deus faz por nós. Independente dos nossos erros, das nossas falhas, Ele está de braços abertos para nos receber de volta. Olha como é fácil contar uma história, como é fácil você inserir seu filho dentro da Bíblia, contando uma história para ele, né? Fazendo ele entender que aquilo ele pode passar por aquilo, entendeu? E graça à fidelidade de Deus são mais do que suficientes para compensar os nossos erros. É muito forte isso, é muito forte, muito forte. Meu povo, não é fácil não, viu? É isso daí. Vamos parar por aqui hoje. Agradeço a você que vai assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo chegue ao nosso querido mentor Pablo Marçal, que ele está nos instruindo a fazer vídeos, e eu vou deixar fluir. Deixa seu like, clica na inscrição do vídeo, ativa o sininho para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E eu quero te perguntar, deixa aí nos comentários, tá? Para esse canal criar relevância. Assim eu farei o mesmo com você. O que te deixa triste de ser uma dona de casa? Por que você acha que isso não tem relevância? Cuidar da sua família, dos seus filhos? Deixa aí nos comentários que eu vou lá responder, tá? Não morra em casa. Não morra em casa. Você é a base da sua casa, da sua família. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Senhor, ajude-me a compartilhar com os outros tudo o que tem feito para restaurar a minha vida. Ajude-me a falar sobre a liberdade que sinto agora e sentirei em minha alma no futuro. Repararei as áreas que se desintegraram em mim. Restitui tudo o que se perdeu e renove o que se resgatou e enfraqueceu. Faça de mim um testemunho de plenitude que o Senhor tem para que o seguem. Oro para que o veja continuar a fazer grandes maravilhosas em minha vida. Salmo 66, 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Começa por nós o nosso testemunho, dentro do nosso lar. O ministério tem que ser abrangido dentro da nossa casa. Nós temos que gerar frutos através das nossas atitudes, dos nossos filhos. Alguém tem que dar o pontapé inicial. Busque a palavra, ore a Deus, tenha intimidade com o Criador. Você não é um rótulo. Deus não te colocou na terra para não gerar fruto. Você é a árvore frutífera. Gere frutos na vida de outras pessoas. Leve a palavra de Deus. Leve a palavra dentro da sua casa. Comece o ministério dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Faça um excepcional dia na doce presença do Espírito Santo de Deus. Aline Reis. Tchau, tchau.